Olá, queridos. A paz de Cristo a todos vocês. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus, nos deu mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido professor, superintendentes, alunos, comentários, subsídios e informações das nossas escolas bíblicas dominicais. Para você que chegou aqui agora, eu sou o professor Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de juvenis e também da classe de adulto. Você que já nos acompanha, quero aqui fazer um agradecimento todo especial. Você que já nos acompanhou esse longo período deste trimestre, agradecer a você que esteve conosco aqui. Nós estamos agora na última aula deste trimestre, a lição número 13, a qual trata do tema Eu, um líder. Esta é a última aula do trimestre e o meu sentimento é de gratidão a você que nos acompanhou até aqui. Eu tenho certeza que Deus tenha abençoado a sua vida através destes conteúdos que nós publicamos aqui da poderosa palavra de Deus. E já deixo um convite, nós estaremos iniciando um novo trimestre, uma nova lição, uma nova revista, e eu tenho certeza que Deus continuará abençoando a sua vida. Portanto, convido a você a continuar conosco, nos assistindo, e publicando, compartilhando, fazendo com que mais e mais pessoas conheçam este canal, que é um canal de bênção para todos aqueles que estudam juntamente conosco. Se você curtiu os nossos vídeos, o YouTube, ele sobe os vídeos, ele mostra os vídeos para mais e mais pessoas. E você se inscrevendo também, nós temos a honra de ter você aqui. E toda vez que eu postar um vídeo novo, você recebe aí de primeira mão, tá bom? Nós estudaremos aqui a lição número 13 da classe de juvenis. Tem como tema Eu, um líder. O texto principal dessa lição está em João capítulo 15, versículo 16. Diz: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedistes ao Pai, ele vos conceda. Uma promessa do Senhor aqui. E nós vemos aqui que, se nós pedirmos ao Senhor com fé, nós pedimos a Ele as coisas com fé e sabendo pedir mediante a sua vontade, Ele nos concederá, Ele nos dará. Se você deseja ser um líder, meu querido aluno, professor, se você deseja, tem essa chama ardente no seu coração de ser um líder, primeiro passo, antes de iniciarmos aqui os nossos tópicos da nossa lição, o primeiro passo é falar com o Papai do Céu. É falar com aquele que pode dar todas as coisas para nós. É falar com aquele que a palavra de Deus nos diz, ou seja, o próprio Senhor Jesus fala, que se a gente pedir, Ele nos dará. Ele vos nomeou, Ele nos nomeou para que nós pudéssemos ir e dar fruto. A liderança, ela faz parte deste momento de frutificação, de trazer frutos para o reino de Deus. Você que é líder, você sabe disso. Através da sua liderança, ela gera frutos, independentemente da sua classe social, independente da sua condição, podemos dizer assim, financeira. Pode ser numa congregação pequena. Você pode liderar 2, 3 adolescentes. Você pode liderar apenas um grupo pequeno. Mas, com certeza, Deus lhe nomeou para dar frutos. E esses frutos chegarão, com certeza, através da palavra de Deus. Tá? Mateus 16, 24 a 27 é a nossa leitura bíblica em classe. Diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida, por amor
de mim achará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará cada um segundo as suas obras. Veremos aqui, nessa lição, 4 pontos importantes. O primeiro ponto fala sobre a autoliderança e os pré-requisitos para todo e verdadeiro cristão. O texto de Mateus, capítulo 16, que é o texto que a gente acabou de ler agora na nossa leitura bíblica em classe, é um dos momentos áureos do Novo Testamento. É aqui que encontramos a célebre confissão de Pedro, após elogiar o apóstolo por sua confissão. E logo em seguida admoestá-lo por sua mentalidade carnal e limitada, Jesus descreveu aos seus apóstolos o perfil ideal de um discípulo. Vemos aqui que Jesus ele faz a pergunta para Pedro, né? Ele fica incomodado em saber que as pessoas estão comentando sobre ele, Jesus Cristo. Então ele pergunta para os apóstolos: o que dizes o povo? O que aquele povo diz que eu sou? Uns dizem que ele é Elias, outros dizem que ele é um profeta. E aí Jesus se direciona aos apóstolos e faz a pergunta: e vocês? O que dizem que eu sou? Então o apóstolo Pedro, ele diz que ele, Jesus Cristo, é o Filho de Deus vivo. É o Cristo, o Messias que veio, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus se alegra com esta resposta de Pedro, e ele fala que não foi carne nem sangue que revelou a Pedro, mas Deus vivo que está nos céus, que revelou isso a ele. Mas nós veremos aqui depois deste momento que Jesus Cristo fala no versículo 23 do mesmo capítulo, que Jesus repreende ele neste momento, porque Jesus começa a falar do seu tempo de sofrimento, da sua morte na cruz e ressurreição. E o apóstolo Pedro, então, responde que isso não acontecerá com ele, que ele não passará por esse sofrimento. Então Jesus repreende, adverte o mesmo apóstolo, dizendo que, repreendendo Satanás. Então nós vemos aí que há uma discordância. Ao primeiro momento, o apóstolo Pedro responde de maneira certa, de maneira inspirada por Deus, de uma maneira correta sobre o Filho de Deus, sobre Jesus Cristo. E em outro momento, o próprio Jesus repreende o apóstolo Pedro, dizendo então que ele está sendo usado por Satanás. Então, a autoconfiança, a autoliderança, primeiramente nós devemos entender que ela deve ser feita, deve ser praticada e controlada através do nosso próprio eu. Nós devemos controlar o nosso eu em determinados momentos. A autoliderança, o líder precisa primeiramente se controlar. Ele precisa ter o domínio próprio do seu próprio eu, para que ele possa então saber como liderar as outras pessoas. Não é fácil, é uma missão difícil, mas não é impossível. Nós devemos então trabalhar dessa maneira. Primeiramente, ter esta autoliderança conosco mesmo, para depois passar isso para as outras pessoas. Dentre as características apresentadas, vontade própria, se alguém quiser vir, identificação com a causa de Cristo, tome a sua cruz sobre si, submissão total, siga-me. Salta aos olhos o imperativo irrestrito de autoliderança. Reanuncia-se a si mesmo. É o verso número 24. Diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
A autoliderança, a renunciação própria, é a ênfase deste texto. Primeiramente, nós devemos nos renunciar e depois exercer liderança aos companheiros. Liderar nosso próprio eu, para que nós possamos então também saber liderar as outras pessoas. O líder, aquele que sabe perder. É o nosso segundo ponto da nossa lição. O líder, aquele que sabe perder. Nem todo líder sabe perder. E é isso que nós devemos aprender, trabalhar neste tópico. De uma maneira bem objetiva e bem prática, para que os irmãos possam entender, nós devemos saber que a perda também faz parte da vitória, da ênfase de um líder buscar a vitória. Haverá um certo momento que ele irá perder. E essa perda trará para ele a experiência, aumentará a sua capacidade através de um ato falho, de uma missão que falhou, de um liderado que, porventura, não se espelhou no seu líder, de uma pessoa que não soube fazer as coisas corretas. Este ato de perder trará para ele uma experiência, aumentará a sua capacidade de percepção, ele tomará outra direção, mediante oração, mediante a condução do Espírito Santo, ele tomará outra direção e através da perda ele se preparará melhor para que lá na frente ele possa conquistar a sua vitória. Ou seja, o líder que sabe perder, ele reconhece que isso faz parte do processo. Nem sempre somos vitoriosos, nem sempre alcançamos a vitória. Algum momento da nossa vida, nós teremos perdas para que nós possamos, então, ser fortalecidos. O apóstolo Paulo, uma certa feita, ele diz que quando nós nos sentimos fracos, aí é que somos fortes. E que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo veio para nos salvar. Porque nós somos limitados, nós somos falhos. E essas falhas nos fazem nos direcionar àquele que é perfeito, que é Jesus Cristo. E quando nós exercemos essa fé no Filho de Deus, nós temos então a certeza pela fé que nós seremos vitoriosos lá na frente. Amém? É sobre isso que Jesus também falou em Mateus 16, 25 e 26. Aquele que deseja experimentar o reino de Deus na terra tem de estar disposto a perder. Precisa compreender que a derrota e o abandono necessariamente farão parte da sua trajetória. Com certeza, isto faz parte da nossa trajetória. O terceiro ponto é eu, líder ou um gestor. Eu, um líder ou um gestor. O líder é aquele que se envolve com os seus liderados. O líder é aquele que ama os seus liderados. O líder é aquele que influencia os seus liderados. Não se deixa ser influenciado, mas influencia os seus liderados. O gestor, ele apenas administra. Ele administra as coisas. Ele direciona cada um a fazer uma atividade. O gestor, muitas vezes também, ele manda, ele impõe. O líder verdadeiro, principalmente na área cristã, ele tem de influenciar aquelas pessoas que estão à sua volta. É comum que, em sua idade, haja muita dúvida em seu coração sobre o futuro, mas ainda quanto aos caminhos a seguir, dedica-se ao ministério que Deus tem lhe dado em viver em função deste chamado ou investir em sua formação educacional, profissional, para tornar-se um profissional bem-sucedido para a glória de Deus. É comum, meus queridos alunos, professores, passem isso para os seus alunos, um adolescente ter dúvidas ao quanto ele vai querer, o que ele vai querer ser quando crescer. É comum um adolescente ter em sua mente essas questões, essas dúvidas.
mas o importante é que se ele se dedicar na sua área profissional e fazer, por exemplo, ser um médico, um advogado, um doutor, bem-sucedido, também será para a glória de Deus, por causa da sua integridade, da sua fé, da sua honestidade, da sua dedicação em servir as pessoas, também na sua área. Isso também é para a glória de Deus. Antes dele ser profissional, ele é um crente, ele é um servo do Senhor. E ele pode exercer essas duas funções. Essas duas funções do nosso lado espiritual e do lado profissional, ele não se separa. Em nenhum momento ele se separa. Então, ele sim pode exercer, ser um homem que trabalhe para a sociedade com dedicação. Isso fará também que a glória de Deus seja exaltada, seja gloriosa aqui na terra, porque ele é um servo de Deus crente e um profissional competente. Foi isso que aconteceu com José do Egito, em Gênesis 41, verso 44, e com Daniel na Babilônia. Daniel 1, 19 a 21 fala sobre isso. Eles foram bem-sucedidos na sua época, na sua região, e foram sempre os homens íntegros, perseverantes e com um amor voltado sempre ao Deus Criador dos céus e da terra. Daniel viveu na Babilônia num período onde a idolatria estava no auge, mas ele não se corrompeu. José, da mesma maneira, passou por problemas, sofrimentos. Nós conhecemos a história que ele foi traído pelos próprios irmãos, foi vendido como escravo, foi caluniado pela esposa de Potifar, que desejou ficar com ele. Mas diante de todos esses problemas, de todas essas tribulações, perseguições, ele se manteve firme. E ele, lá na frente, Deus honrou a sua honestidade, a sua integridade, e ele passou então a estar no local, num ponto de destaque. O próprio faraó colocou ele como governador, o único governador que a palavra de Deus nos registra no Antigo Testamento. Um jovem cristão que exerceu a sua fé e continuou a servir ao Deus Criador dos céus e da terra. O quarto ponto fala sobre: eu sou muito jovem para liderar. Essas perguntas devem estar presentes, sempre presentes, na mente dos nossos adolescentes. Queridos, não importa a idade, não importa o grau de capacidade. Só Deus capacita o homem. Só Deus capacita as pessoas. Líderes adolescentes também são capazes de influenciar outros adolescentes. Adolescentes influenciam outros adolescentes. E esta pergunta vai ter sempre em mente dos queridos adolescentes. Mas mostrem para eles, professores, que não é impossível. Deus, quando quer usar, ele usa uma criança. Deus, quando quer usar, ele usa um adolescente. Isso aconteceu quando Deus usou, por exemplo, Davi. Todos nós conhecemos a história de Davi. Davi, ainda moço, foi lutar contra o gigante Golias. Homens adultos, guerreiros com força, não tiveram essa coragem de ir lá. Mas Davi, como um menino de Deus, chegou lá e derrubou, venceu o gigante Golias, e ele foi então vitorioso naquela situação. Acredite, grandes histórias têm inícios desprendiosos. Talvez hoje sua juventude e inexperiência leve você a desprezar as pequenas oportunidades que Deus te concede. Saiba, porém, que é de agora que um futuro maravilhoso começa a ser construído. É agora, meus queridos alunos, professores, é neste momento, na adolescência, a decisão que você tomar agora em prol do reino de Deus influenciará na sua vida
por toda a sua vida. Vai influenciar ao longo dos anos que você passar. Portanto, meus queridos alunos, dediquem-se em servir a Cristo. Dediquem-se em fazer a obra do Senhor. Dediquem-se na leitura da palavra. Dediquem-se na oração. Dediquem-se também no lado da educação. Sejam profissionais competentes para a glória de Deus. Sejam profissionais competentes para exaltar o nome do Senhor. Em algum momento você pode aí, de repente, você que é adolescente se torna um dentista, e nesse exato momento em que você está consultando, você pode evangelizar seu cliente e ganhar ele para Cristo, né? Ganhar ele para o Senhor. Você deve prestar atenção, primeiramente, nesses pontos. Autoliderança, né? Você deve liderar primeiramente a si para poder liderar os outros. E depois você vai exercer a função